Previously on Pátria Amada Brasil. Eu não esperava aquele resultado. Mas até lá, a gente tem que expor esses casos que é mais que lamentável, é repugnante. Alexandre de Moraes, você vai arder no juízo final. Agora mesmo, Alexandre de Moraes ficou da mostradinha. Tá passando o vídeo lá da baderna do dia 8. Eu vejo com alegria alguns aqui que nos acusavam de defesa dos direitos humanos em tom jocoso, hoje serem defensores dos direitos humanos. Que vitória da política democrática no Brasil. Os idosos que estiveram aqui, não foi a gente que chamou. Meus dentes vai sair preto, porque amarelo, né? Que eu tô tomando café. Pois Hugo, clareia meus dentes aí. Hugo, clareia meus dentes. Tá gravando? Olá, trabalhadores medicados do meu Brasil! Sejam muito bem-vindos! Já tomou seu remédio hoje? Então toma, porque o vídeo hoje tá sinistro, hein? Meu nome é Leila Sou, comediante aqui do Espírito Santo. Mas isso que você vai assistir agora não é um show. Mas antes, se inscreva no meu canal, deixa seu like. Vamos lá. O season finale de Pátria Amada Brasil tá muito sinistro. Parece que os roteiristas enlouqueceram. Depois do sucesso de Bolsonaro réu no STF, os caras tão mandando uma pérola atrás da outra. Aí você deve estar se perguntando, roteirista? Leila, o que tá acontecendo? É porque desde quando o MBL nasceu, a sensação que eu tenho é que não vivemos mais na realidade. Estamos dentro de uma série americana, porque não tem como isso aqui ser real. Bem, você perguntou o quê para eu concluir aqui? O senhor falou que conversou com auxiliares sobre alternativas. Ah, tá, vamos lá. Acabaram as eleições de 22. Eu não esperava aquele resultado, tanto é apenas uma coincidência, né? Porque não adianta eu ter 70% dos votos na urna, porque iriam aparecer apenas 49%. Por coincidência, eu acertei. Então, acabaram as eleições, você deve se lembrar, toda semana eu tinha uma ação do Supremo em cima de mim, ao longo dos 4 anos de mandato. Eu conversei com umas pessoas, dentro das 4 linhas que vocês... Sempre tinha uma ação, porque ele é muito inocente, ele nunca fazia nada, né? Sítio, defesa, 4-2, intervenção... Coitado, olha a carinha dele, gente, como vocês não têm pena? Não foi decisão. Daí falou-se da sítio, da defesa, reuniu 2 vezes com os comandantes militares, né, com as outras pessoas perdidas por ali, mas nada com muita profundidade, porque quando você perde a eleição, você fica um peixe fora d'água. Metade do seu ministério, você tem que tomar cuidado para conversar com os caras, né? E também eles querem voltar à normalidade da vida deles, você não pode botar pressão em cima deles. E daí, entrando no processo, né, até no depoimento do comandante do Exército, ele fala que foi discutida possibilidades de dispositivos constitucionais. Qual o problema? Nenhum. Ele fala do Todo problema, cara. Todo problema. Você falou de 142 também foi discutido? Não. De passagem, talvez alguém tenha falado lá, porque todos os dispositivos constitucionais foram, até tudo, intervenção federal, tudo foi colocado na mesa ali. Meu Deus. Dispositivos constitucionais, mas nada além disso aí. Cala a boca, Bolsonaro, você é muito engraçado. Não tem como, a gente tá vivendo numa realidade, cara. É por isso que hoje eu vou tratar tudo que eu falar aqui como se eu estivesse fazendo um resumo da série mais badalada que tá atingindo o mundo todo, chamada Pátria Amada Brasil. Porque é isso, tá o mundo todo de olho em nós, entendeu? A coisa não tá bonita, galera. E eu não sei se vocês têm a sensação, mas parece que a história tá se repetindo com caras diferentes, mas a mesma narrativa. Sempre tem um antagonista e sempre tem um herói na visão de algum advogado ou supremo. Não estou falando que isso aqui tudo parece um circo armado para nos deixar entretido enquanto o povo só vai sofrendo, o povo só vai dar pra ver pela galera lá de São Paulo que já começou a lutar, os professores, os entregadores estão começando, graças a Deus, a se revoltar, mas tá faltando essa união no Brasil todo, entendeu? Então é isso, galera, tá na hora da gente começar a lutar, ao invés de ficar olhando essas brigas de políticos de pequeno poder, quando na verdade a gente deveria estar cobrando eles. O trabalhador cada dia mais tá tendo que trabalhar mais horas para ganhar o mínimo
mínimo para sobreviver, porque o trabalhador da classe média, que antes era chamado de classe média, hoje em dia nós somos só um pobre prêmio, e nem prêmio, a gente fala pobre prêmio porque a gente ainda tem condições de estar morando num local, sabe? É por isso que a gente se chama de pobre prêmio. Mas aí quando a gente vai olhar a classe média mesmo, a nova classe média é a galera que tá ganhando seus 15, 20 mil reais, que ainda tá conseguindo viver. É a galera que consegue viver. Agora é a galera que antigamente era classe média, porque ganhava entre os seus 3.500, 5 mil reais, tá sobrevivendo. Aí você para pra pensar, meu Deus, eu tô aqui só olhando essa galera brigar aqui pra lá e pra cá, esperando uma salvação na figura de uma pessoa como Xandão, muito honesto, respeito, e na figura do Lula, que também é um negociador nato e sempre trabalhou pelo povo. Apesar de agora a gente tá com a sensação de que ele está com as mãos amarradas e a sensação é que, porra, tamo fudido, mas por que eu estou depositando toda a minha esperança nesses dois homens quando eu poderia tá lá batendo na porta dessa galera que a gente elegeu pra nos representar e trazer melhores condições de vida pra gente e falando, não sei como vocês vão fazer isso, mas eu quero os meus direitos, porque os nossos direitos se resume a ter o mínimo pra viver, não sobreviver, pra viver. A gente veio a essa terra pra ter paz, comida, diversão e arte. É o que diz a música, que é o que o brasileiro gosta e é o que a gente merece, porque quem carrega esse Brasil nas costas somos nós, trabalhadores. Aí você vem me dizer que a gente tá vivendo uma realidade, quando o antagonista é o alívio cômico da série. Não tem como, galera. Esse cara é burro ou o quê? Mano, não. Só discutiu a intervenção, nada demais, tá ok? Não, seu idiota. O que você discutiu foi crime previsto numa lei que você mesmo sancionou, Bolsonaro, pelo amor de Deus. Mas quem é o pior personagem, mano, desse clã de antagonista do Brasil? É o Dudu Bolsonaro. Ele é aquele personagem que já perdeu a função na série pra mim, meu irmão. Já perdeu, cara. Mas de vez em quando ele aparece em alguma cena aleatória, sabe? Porque os autoristas, eu acho que eles estão com medo de descartar ele, que a galera vai reclamar. Principalmente a galera da esquerda, porque a função do Dudu hoje em dia é gerar conteúdo pra páginas de esquerda, como a minha aqui. Porque querendo ou não, ainda existem pessoas que querem saber de toda a história, de tudo que está se passando com o clã Bolsonaro. Então, assim, a nossa série, ela é basicamente, assim, um reality show, aonde os espectadores, que são os trabalhadores como nós, estamos na série, estamos inseridos na série, mas a gente está inserido como espectador. É Black Mirror, é tipo assim, não é um episódio, mas é estilo Black Mirror, tá? Aí a gente tá lá, inserido nessa série, mas a gente é só espectador. A gente sempre tá vendo, aí a gente sempre tá torcendo. Aí tem vários tipos de espectadores que torcem pros antagonistas. Aí alguns espectadores que torcem pro antagonista, eles querem saber o que se passa com o Dudu. E os que odeiam o antagonista, eles querem xingar o Dudu. Então os roteiristas ficam nessa dúvida, sabe? A gente vai trazer ele? Melhor sim, porque a galera precisa da monetização do canal deles e o Dudu dá muita visualização, porque ele só fala merda, né? Um exemplo é esse vídeo que eu vou botar pra vocês aqui. Não tem como não se indignar com essa decisão aí agora do Alexandre de Moraes de não permitir que o Daniel Silveira sequer tenha progressão de regime. Pera, ele já mexe um fake news. Vamos lá. Pra quem não lembra, Daniel Silveira foi condenado pelo STF em abril de 2022 por tentar impedir com violência ou grave ameaça o livre exercício dos poderes e por coação no curso do processo. Silveira, ele também foi multado ali em 192,5 mil reais. E assim, ele era deputado, né? Ele se tornou
inelegível por 8 anos. E aí ele já abriu de cara aqui falando uma fake news. Ele fala que a progressão é dada pra qualquer um. Gente, não é assim. Pedir e receber, não. Pelo amor de Deus. Um Google que você der. Agora, a inteligência artificial do Google já te dá ali mastigadinho. Mas não confie nela. Vai nos links que ela oferece, porque entre esses links está o link do Senado. E aí vai direto lá pra página da lei lá, que tá lá. Se é do governo, cara, porra, você não vai confiar na lei que tá ali do governo, aí você já tá com a mente maluca de conspiracionista, tem que colocar aquele coisa de papel alumínio na cabeça e sair pedindo intervenção alienígena. A nossa função aqui não é xingar ele, né? Então vamos lá. A progressão de regime de cumprimento de pena no Brasil, eu vou ler pra poder não errar, entendeu? Que permite ao condenado mudar para um regime prisional menos restritivo depende do cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos. E deve ser solicitada pelo advogado da Defensoria Pública. E aí os requisitos da progressão desse regime é o quê? Tempo de pena cumprido. A Lei de Execução Penal estabelece que o condenado deve ter cumprido uma parte da pena para progredir, tá? Variando de acordo com o tipo de crime e se o condenado é primário ou reincidente. Grava isso aqui. O condenado, ele pode perder o direito à progressão e voltar ao regime anterior se cometer um crime doloso ou falta grave. Memoriza a falta grave aí na cabeça de vocês, beleza? Ou se sofrer nova condenação que torne incabível a aplicação do regime. E aí você tá, Leila? Entendi, esse boçal falou uma merda, não é qualquer um que recebe progressão de pena. Mas no caso do Daniel Silveira, gente, vocês têm uma empatia, né? Já tô vendo a pergunta que vem. Será que não foi injustiça mesmo? Afinal, ele já cumpriu o tempo de pena e dizem que ele tem boa conduta. Vamos lá, meus amores, porque eu sei que vocês têm muito amor no coração, eu também, é por isso que vocês me assistem, mas aí que tá, ele já teve a progressão de pena no passado, mano. Ele já teve isso. E aí o que aconteceu? O doutorzinho cometeu uma falta grave quando ele foi colocado em liberdade condicional às vésperas do Natal, mas ele descumpriu todas as medidas. Ele tava com tornozeleira e uma das proibições era acessar a rede social. Ele acessou, ele saiu pra tudo que é lugar, deu um perdido e voltou pra prisão 3 dias depois. Ou seja, era uma chance pro moço, ele cagou no pau. Logo, todavia, contudo, a lei deve ser aplicada, porque ele pode continuar pedindo, é direito dele, mas geralmente os juízes olham e falam, pô, já dei a chance pra esse maluco, vai que a gente dá, o cara pô, vai, foge pra Argentina, foge pra qualquer outro lugar. É isso, galera, é isso. Mas é aquilo, né? Essa galera é bem complicada quando o assunto é assumir os próprios BO. Mas vamos continuar o vídeo, porque é muito interessante o que ele fala aqui e porque a gente gosta de rir dele, né? Chegou a anular, né, a lei de crimes hediondos que previa o cumprimento da pena 100% em regime integralmente fechado, porque feria a individualização, né, da pena. É o vento. Uma desculpa, no meu ver, mas vocês estão aqui pelo conteúdo, não pela minha aparência. Que criminosos condenados realmente por crimes hediondos, né, sequestradores, assassinos em série, pessoas da pior espécie possível. Mentira. E aí essas pessoas foram mentira. Tá, parei. Porque não. Passou a seguir a regra geral de progressão de regime após cumprido 1/6 da pena. Mas, para o Daniel Silveira, que nem sequer estava no 8 de janeiro, e ainda que estivesse, seria injusto também, obviamente, mas isso daí demonstra a psicopatia de Alexandre de Moraes, que mais uma vez... Psicopatia de Alexandre de Moraes. Certamente isso daí vai aumentar o nosso arcabouço de exemplos práticos das violações de direitos humanos do Alexandre de Moraes. Deus quiser, a gente não está longe de ter uma boa notícia vindo do exterior. Mas até lá... Essa boa notícia tá vindo a cavalo, né? Cavalo não, cavalo ainda é a jegue mesmo. Alexandre de Moraes, tem um dom dos patriotas. Nossa, Alexandre de Moraes, você vai arder no inferno, hein? Cuidado! É o que esperar, né, galera? De uma família que o sonho deles mesmo é ser americano. É aquela
questão do patriota que defende outro país. Eles são patriota, mas eles amam, na verdade, os Estados Unidos. Vocês não estão entendendo, entendeu? Um exemplo disso foi a esposa do Dudu, que já chegou nos Estados Unidos se sentindo the new neighbor. Cara, olha só o que ela escreveu nos stories. Isso de ser apenas uma família comum que ninguém conhece é muito gostoso. Ai, Heloísa, que delícia, né? Ai, gente, senti até meu coração quentinho agora. Eu achei fofo. Achei fofo. Só que também é trágico, né, galera? Porque a família Bolsonaro de vez em quando aparece nas notícias da gringa. Então, cedo ou tarde, todos os vizinhos irão descobrir quem é os The Bolsonaros. Eu achei muito sitcom americano, mano. Até criei um sonzinho. Ó, eu criei a sinopse, hein, da série deles. Quer ver? Vou soltar aí. Meet the Bolsonaros. A refugee family flees Brazil to dodge justice. Chaos ensues in this new CBS comedy. Don't miss it. Não parece sitcom americano, mano. The Bolsonaros, your new neighbors. Ai, mano, que brega, né? Deve ser triste você amar alguém que tá cagando pra você, porque é essa sensação que eu tenho dele, sabe? Eu vou falar um negócio pra você, Heloísa. Você é branca, você e sua família é branca aqui. Aí você é só mais um imigrante. Apesar da passabilidade, que dá pra ver na foto, vocês são muito brancos, o sotaque entrega, irmão. Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'etat em Brasil. Você já viu o Dudu falando inglês? Pelo amor de Deus, vou falar uma coisa pra vocês, galera. Vocês nunca serão americanos. Mas vocês já repararam que esse povo, que eu vou chamar de clã Bolsonaro, eles vivem de puxação de saco? Aí eu fico pensando, será que isso é falta de amor próprio? Essa galera, elas querem tanto parece que ser... não sei se elas querem aparecer ou se elas querem ser amadas pela família Bolsonaro. E aí eu não sei se vocês viram, né? Porque tem um vídeo do Chupetinha que ele chega grandão, assim, falando de Xandão, metendo bronca, dizendo que o julgamento de Bolsonaro é a armação da esquerda. E aí, minha filha, corta pro pastor Henrique Vieira já metendo um com todo respeito, porque ele é carioca. Tu é boa, só se faz de sonso. Como é que você come bosta no café da manhã, é? Tá precisando de tratamento de Alzheimer? Não, porque aqui o documento diz que Bolsonaro foi o melhor presidente do Brasil. Então me responde aí, ô comédia. Por que ele foi o único que não foi reeleito? Meteu essa pedrada. Ele não falou com essas palavras, mas eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês não ficarem me acusando de fake news. Mas a sensação que me deu foi que ele tava falando desse jeito. Então eu traduzo do jeito que eu quiser. Isso eu vou botar porque eu não sou de... Esse julgamento deveria estar sendo feito em plenário, está sendo feito por uma turma. O juiz, ele mesmo decide a sua parcialidade ou não, que é o Alexandre de Moraes. Aqui foi dito que Bolsonaro foi o maior presidente da história do Brasil. O único na nova república que não conseguiu se reeleger. Teve muitos votos, menos que Lula. Importante dizer isso. Lembram da pauta desse movimento do dia 8 de janeiro? Derrubar um governo legitimamente eleito. As pessoas estavam conscientemente defendendo isso, achando, inclusive, de forma engraçada, tristemente engraçada, que isso estava acontecendo. A pauta é flagrantemente golpista. Derrubar um governo democraticamente eleito. Qual é o nome disso? Agora vai começar a maior comissão de rabo que você já viu na vida. Você já viu um rabo sendo comido educadamente? Presta atenção na lista da mata. Aprenda, galera. A gente não precisa partir para ignorância, não. As palavras já faz o efeito necessário. Nós aceitamos o resultado da eleição anterior e perdemos. E dentro do processo democrático
tentamos construir o nosso retorno e voltamos. Portanto, cabe ao outro respeitar isto. Foi contestado o processo eleitoral do Brasil. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, cantado em prosa e verso por todos eles, reconhece o sistema eleitoral brasileiro como probo, como correto, que deve ser imitado. Ora, eu me pergunto, aquela moça que fez a pichação de batom, estava ali por acaso? Estava passando na rua, olhando, assim, distraída. Ah, vou pichar aqui. Pegou o batom, tirou da bolsa. Não foi isso. Mesmo que eu possa considerar que há uma densiometria exagerada na sua pena. Mas não é verdade dizer isso. Essas pessoas não ficaram constrangidas como uma mulher que não tinha 2, tinha 5 filhos e teve seu marido levado de casa e nunca mais soube dele. Ele foi morto e tinha sido antes deputado nesta casa. E há um filme que passou neste país nesse momento, ainda estou aqui, que levou milhares e milhares de brasileiros para assisti-lo. E quem contestou o filme? Justamente o deputado que se encontra nos Estados Unidos hoje, que disse que aquilo era mentira, que no Brasil nunca teve ditadura militar. Quer dizer, é a construção de uma realidade paralela para justificar, unicamente para justificar suas ações. Isso é bárbaro, não é da democracia, isso é da barbárie. Então, nós queremos discutir tudo que se coloque como assunto necessário. Alguns dizerem aqui que estão fazendo o que o povo brasileiro está pedindo é mentira. O povo brasileiro não está pedindo nada disso, o povo brasileiro está pedindo resolução dos seus problemas. E os seus problemas são outros. Este é um problema que diz respeito à política e aos políticos. Dizer que aquela... Eu só discordo aqui quando ela diz que é um problema dos políticos. Não, é um problema de todos nós, tá? E outra coisa, nossos problemas são outros, como eu disse no início, mas a gente quer prisão da galera mesmo. Sem anistia, e é isso. Hashtag sem anistia. Coloca aí nos comentários. Sem anistia! Não vai ter! Bolsonaro na popuda é nosso direito de ter. Eu queria rimar, mas não foi. Não foi, não. Segue o baile. Há mais de 15 dias nas portas dos quartéis, querendo o retorno de um regime militar, dito explicitamente. O presidente, por vezes, defendeu isso. Os militares não vão permitir isso. Quer dizer, buscando uma intervenção da mesma forma que fazem agora, que um senador, na maior desfaçatez, fez dentro do Senado Federal, dizer que é preciso chamar os Estados Unidos para intervirem no Brasil. Quer dizer, nunca na história política dessa nação eu imagino que possa ter tido isso. Pode ter tido, mas eu não A senhora é muito jovem para lembrar. O relato histórico que assim definisse. Pedir que um outro país, uma outra nação intervenha aqui no sentido de acabar com as formas de organização institucionais que existem no nosso país. Então não dá, eu me coloco com muita seriedade, me colocando a todos os que aqui falaram, disposta ao diálogo sobre o momento que passamos. Mas esse diálogo não pode ser construído apenas na narrativa para agradar os nossos grupos. Não pode. Não pode ser construído assim. Ele tem que ser construído um reconhecimento de que houve crime. Ele tem que ser reconstruído no reconhecimento de que é necessário punir os que sustentaram financeiramente essas ações, os que organizaram essas ações, porque houve organização. As pessoas não saíram à rua procurando o que fazer, dançando carnaval e resolveram invadir justamente a Câmara, o Senado, o Supremo Tribunal. Não é verdade isso. Então vamos tratar das coisas com respeito devido, reconhecendo os erros, e aí nós podemos estabelecer o caminho para a construção de alguma saída.
Quem quiser rever esse vídeo, eu tirei ele do Mídia Ninja, fica à vontade, vai lá no Mídia Ninja e reveja, reveja. Quando você estiver tendo, sabe, quando você estiver tendo um dia ruim, você vai lá e vê essa comissão de rabo. Ai, que delícia. Isso pra mim aqueceu meu coração mais do que ver a Heloísa pagando de The New Neighbors. E por falar em bolsonarista humilhado, vocês estão sabendo? Vocês estão sabendo, eu sei que vocês estão sabendo. Sabe quem desapareceu, menina? Antônia Fontinelli. Acionaram a Polícia Federal e tudo pra explicar o sumiço dela. A mulher, ó... Sem querer fazer fofoca. Mas a Metrópole postou aí nesses dias falando que ela tá devendo 40 mil pro André Perequemanes desde abril de 2023. De verdade. 40 mil, irmão. 40 mil resolvia minha vida, não resolvia a sua, não? Talvez você tenha dinheiro, mas a minha, meu Deus, resolvia demais. E tem gente que olha assim, porra, 40 mil não é nada, Leila. Você quer 40 mil? Eu te dou agora, pois ponha. O Pix tá aqui, galera. Tá na descrição, porque, porra, tá difícil, tá? Tá difícil, tem animais pra criar. E a mulher, e eu até entendo ela sumir, porque se ela tivesse sem dinheiro, por 40 mil, irmão. Minha filha, tá devendo que ela perdeu pro Felipe Neto. E aí, tá aí. Mas quem somos nós pra julgar, né, galera? Outra que também, tadinha, tá passando um aperto por causa de ter ido na onda de Bolsonaro, fake news, essas coisas. Sabe quem é? Dona menina lá que saiu com a arminha assim, ó. Achando a atiradora de elite. Tá preso em nome da lei. Foi pedir ajuda a Bolsonaro. Bolsonaro fez o quê? Bloqueou ela, Dona Zambelli. Ei, Jesus. É isso, né? Misturar com bolsonarista dá isso, né, galera? Você se deixar levar pela emoção também dá nisso. Mas vamos falar de coisa boa? Bora lá. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou, terça-feira agora, o projeto de lei 2088 de 2023 de reciprocidade comercial, que permite ao governo brasileiro retalhar medidas comerciais que prejudicam os produtos do país no mercado internacional. Meu filho, eu tô gostando de ver, hein? Toma-lhe Trump, porque eu tô gravando hoje quinta-feira, ontem, quarta-feira, Trump veio todo grandão, dia da libertação, e saiu, toma taxação, 10% pro Brasil, 10% pra Argentina. Os Bolsonaro ficou assim, como assim, meu amigo Trump? Tu vai taxar a gente? E aí ele falou todas, botou o piruzão. Foi sem querer, gente, foi na emoção. Botou o pauzão dele em cima da mesa, que... Não é um pauzão, né? Botou o pau em cima da mesa e falou bem assim, agora eu quero ver. Você tá pensando o quê? Isso aqui é governo Bolsonaro? Não, meu irmão, o governo aqui é Lula, tem regra. A galera tá trabalhando devagar, mas trabalha. E aí, meu irmão, o que mais me interessa desse tarifaço, eu não sei se vocês viram, eu achei muito interessante. Pela primeira vez na história, Japão, China e Coreia do Sul se uniram para poder lutar contra o tarifaço de Trump. Cara, que orgulho do meu país, Coreia. Porque Coreia odeia Japão. Porque o Japão, historicamente, o Japão subjugou a Coreia por muitos anos, cara. Vocês veem dorama, não? Vai comprando. Você acha por que o Pikachu tá lá na Turquia lutando contra o sistema? Pikachu é revolucionário, irmão. Mas enfim, vamos ver os próximos capítulos. O que vai acontecer com esse tarifaço? E é isso, não vem não, Trump. Não vem não, que a gente não foge à luta, a não ser que seja carnaval. Aí é brincadeira, né? Você vir com putaria pra gente em cima do carnaval, aí não, né, cara? Mas outras horas, você pode vir que a gente vai enfrentar, entendeu? Não vem pro nosso lado com essa energia ruim, não. Sai, porque aqui o Brasil, a gente só quer saber de comida, bebida, diversão e arte, porque é o que a gente merece. É o que a gente merece na vida, que é o melhor da vida, né, galera? Pena que a elite financeira do nosso país é sem graça. Não sei se vocês viram, né, que a Quaest, a pesquisa da Quaest, dizendo que a desaprovação de Lula chega a 56% e que, pela primeira vez, as mulheres desaprovam ele muito mais do que aprovam, né? E aí, assim...
o dono da Quaest, ele tem um pezinho no bolsonarismo, né? Então, assim, e quem pediu essa pesquisa foi uma empresa de investimento. E, porra, aí mata, né? Porque essa galera do mercado financeiro sabe que... uma galera que não é chegada ao povão, a gente sabe disso. Então, assim, tem viés político? Provavelmente. Não vou afirmar nada aqui, porque não temos advogado, mas... Agora, a única coisa que eu acho que tem um pouquinho de verdade nessa pesquisa aí é sobre as mulheres. A mulher, ela é responsável por gerir a economia doméstica. E aí a gente não pode negar, né, galera, que os alimentos estão caros, sim. E imagina... quem vive com menos de um salário mínimo. Cara, a fome dói, tá ligado? Então, assim, quando você tem fome, a única coisa que você vai se preocupar é em, tipo, o que eu vou comer, tá ligado? É isso, é sua preocupação. Você não tem tempo pra ter preocupação política, galera. E é isso, assim, é por isso que eu fiz esse canal, pra chamar Isso Não É o Show, porque apesar de eu ser comediante, eu gosto de fazer comédia, se você ir no meu canal de stand-up, vai ter só putaria, vai ter só bobeira, entendeu? E eu precisava ter esses momentos de luta. Por isso que eu fiz esse canal. Isso não é um show, porque eu vou trazer piada, mas eu quero falar muito sério quando o assunto é lutar pelo povo, que não tem condições pra fazer isso aqui que a gente tá fazendo, que é parar pra ver o que tá de errado com o mundo, sabe? Eu acho que as mulheres do núcleo familiar ganhando menos, cara, elas também estão insatisfeitas. E aí, para além do meu amor e respeito que eu tenho pelo presidente Lula, eu tenho que olhar para essas mulheres, sabe? E eu peço vocês também para fazer esse momento de reflexão do tipo, cara, beleza, eu não acredito que tenha tanta desaprovação, mas não vamos entrar em negação totalmente não, sabe, cara? Vamos pensar com um olhar mais neutro e tentar se colocar na pele de quem vive com muito menos do que a gente, porque às vezes a gente esquece que existem pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza e quando a gente faz isso, galera, a gente só contribui para continuar caminhando em direção ao nosso fim, cegos pelas pequenas disputas de poder. É isso, com essa mensagem triste, mas de esperança, eu vou deixando vocês. Eu não vou deixar vocês tristes não, porque aqui, ó, olha pra esse vídeo, coloca aqui o vídeo do Pikachu correndo da polícia, esse vídeo é muito gostoso. Então vocês vão terminar aqui, ó, com esse vídeo lindo, maravilhoso de resistência. E se inscreva no canal, deixa seu like, um beijo no coração de vocês. Eu espero que vocês estejam se cuidando da sua saúde mental, tomando água e cuidando das pessoas à sua volta, porque sozinhos nós não vamos a lugar nenhum. Vejo vocês semana que vem e tchau! Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar, que é onde ele quiser, livre pra voar, viver a sua vida sem se massacrar, andar de ônibus sentado, mas muito feliz, sabendo que o salário vai pagar tudo o que quis. Ei! Eu só quero é ser feliz, 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 onde eu nasci, e poder me orgulhar, tomar uma cervejinha nos botecos e cantar. Ei, galera, mas eu não tô bebendo cerveja não, é café, olha, é café, isso aqui é café.